Bom, olá a todos, né? A gente está voltando aqui para nossa penúltima aula, né? Então, na verdade, essa aula é bem curta. Eu vou falar sobre alguns aspectos sobre como a forma, né, ou o formato da filogenia impacta algumas desses métodos que a gente viu. Vou dar uma passada pequena sobre possibilidades de visualização de dados de principalmente dois pacotes, né? Do R, e aí eu vou falar também sobre, talvez a mais aguardada, né, um pouquinho sobre a avaliação final. Então, como eu já tinha dito, a gente vai precisar fazer um documento, né, dinâmico no Markdown, e depois compilar isso em HTML ou PDF, e aí esse documento compilado é que vocês vão me enviar, né, com a análise. Então, aqui eu vou passar rapidamente sobre como fazer isso. A gente obviamente pode conversar também na sessão de dúvidas. Então, vamos lá rapidamente. Então, aqui o que eu vou falar, na verdade, é sobre como a gente pode medir, né, o formato da filogenia. Na verdade, são basicamente dois aspectos que a gente vai falar sobre simetria e o chamado stemness, né, que é basicamente o quão próximo da raiz ou dos tipos da filogenia os nós estão, né? Vou falar um pouquinho das principais estatísticas para descrever esses dois aspectos e como elas podem afetar as análises, algumas dessas análises basicamente por conta da matriz de variância covariância. Então aqui esse assunto, na verdade, ele já vem, né, o impacto do tree shape, né, do formato, da forma da árvore, em inferências que a gente pode fazer a respeito da evolução de atributos, né, ou seja, inferências que a gente usa filogenias, né, para investigar. Isso já vem, né, de um certo tempo, ou é quase tão antigo quanto o próprio método filogenético, né? Então vocês podem ver, tem um artigo que é uma revisão mais clássica sobre o assunto, que é de 97, e esse aqui um pouquinho mais recente, 2001, mas logo depois disso a gente não tem lá tanta coisa assim nova, digamos assim, né? Então, por isso que eu trago esses dois artigos que são com certeza os mais importantes, se você for se embrenhar nesse assunto. Então, como eu estava dizendo, a gente tem basicamente dois aspectos, né, da forma da filogenia. Um deles é a questão se a filogenia está balanceada ou não. Então, o que eu quero dizer com balanceado? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma filogenia totalmente balanceada. O que eu quero dizer com isso? Se a gente fizer um corte aqui, né, no meio, a gente vai ver que a parte direita é basicamente uma análise especular, é uma imagem especular da parte esquerda, ou seja, a gente tem o mesmo número de nós e tips dos dois lados, né? Então a gente fala que essa é uma filogenia totalmente balanceada. Ao contrário dessa aqui, que é o que a gente chama de uma filogenia totalmente desbalanceada, né? Ou em formato de pente, né? Pente, né? Parecido com pente, é isso que quer dizer, comb-like. Então, assim, a gente não tem, enfim, a gente não tem nada parecido com o de cima, né? Então, os ramos eles estão totalmente desbalanceados, né? Então, o ponto é que, enfim, vamos passar também por essa outra, antes de falar das implicações disso, vamos falar sobre essa outra estatística, né? Que serve para medir o stemness das árvores, que é o gama de Peibus, né? Então isso foi introduzido nesse artigo aqui do Oliver Peibus e do Paul Harvey com essa estatística chamada gama. Então essa estatística, na verdade, ela mede o quão próximo os nós, né, estão da raiz da árvore. Então a gente pode ter, se o gama, né, ele for negativo, os nós eles estão mais próximos da raiz, né? Então a gente chama isso de stem tree, né? Uma árvore que é bastante stem, né? Stem quer dizer, stem é tronco, óbvio, né? Enquanto que se o gama for positivo, isso quer dizer que os nós eles estão mais próximos dos tips.
Então, o que acontece? Qual que é a implicação disso, né, desse padrão? Isso aqui quer dizer que, claro, o que aconteceu foi um burst, né, inicialmente na história do clado, da linhagem, em que o processo de especiação ocorreu bem no início. Né? Enquanto que aqui não, isso está dizendo que a especiação, né, a maioria ou grande parte da especiação ocorreu mais recentemente. Então, assim como para medir o stemness a gente tem o gama, para medir aquele outro aspecto que eu falei, que é a questão do tree balance, né, o quão balanceadas as árvores são, a gente tem o I do Coles. Né? A gente tem outras propostas também, né, dessa estatística, mas com certeza o I do Coles é o mais utilizado. Então o que ele diz? Ele não tem uma distribuição, enfim, eu não mostrei aqui, mas o I, o cálculo do I do Coles, ele não é normalizado, digamos assim, né? Então ele não tem essa distribuição de zero, maior ou menor que zero, como o gama. Então, na verdade, ele varia de valores pequenos até valores grandes, digamos assim, né? Então, quanto menor o valor, mais balanceada a árvore é, e quanto maior o valor, mais desbalanceado a árvore é, né? Então, qual que é a implicação? Por que eu estou falando disso, na verdade, né? Qual que é a implicação disso para análises comparativas e por que esse assunto veio parar numa disciplina de método comparativo filogenético? O ponto é, a forma da árvore ela tem implicações para análises comparativas, porque ela vai diretamente influenciar a estrutura da matriz de variância e covariância, né? Então a gente vai estar vendo aqui três exemplos, na verdade, né? Uma árvore, digamos assim, normal, né, comparativa, em que a gente tem essa estrutura aqui da matriz de variância e covariância, né? Claro que você já sabe, né? A variância da espécie com ela mesma é 1. E aí a gente tem, por exemplo, a variância do A com B, né? Aqui, que é 0,7, enfim, isso que você já conhece. Se a gente for fazer uma autoanálise dessa matriz, o que eu quero dizer com isso, né? Vocês já sabem, o que é autoanálise? Não é aquilo que o psiquiatra faz, né? Enfim, aquilo também é autoanálise, mas quando você fala de autoanálise de uma matriz, isso quer dizer que você está calculando, ou que você vai calcular os autovetores e os autovalores. Então, nesse caso aqui, se a gente fizer essa autoanálise, esse é o resultado que a gente vai ter, né? Em termos dos autovalores e dos autovetores dessa matriz, né? Então, a gente tem uma certa distribuição, digamos assim, de valores. Não vamos prestar atenção tanto assim no valor em si. Então, essa, digamos assim, é uma árvore controle, né? Mas o que acontece se eu mudar o formato dessa árvore em termos de stemness, né? Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou variando a proximidade, né, dos nós em relação à raiz ou os tipos da árvore. Então olha só, enfim, vamos voltar aqui. Se a gente tiver uma árvore que é bastante stem, né? Ou seja, os nós estão bem próximos da raiz, olha só a implicação disso, né? De novo, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que as espécies, né, os pares de espécies, eles vão compartilhar bem pouco a história evolutiva comum, né? Concorda comigo? Então, o que isso vai acontecer? Né? Os valores das covariâncias vai diminuir, né? Antes era 0,3, 0,7, agora foi para 0,1 e 0,2, né? E aqui é o contrário, né? Os nós estão mais próximos dos tips. Então, o que isso quer dizer? Os valores de covariância vão aumentar. Por quê? As espécies agora estão compartilhando uma quantidade bastante grande de história evolutiva, né? Comum. Então, isso vai fazer com que os valores da covariância aumentem. Então, olha só que interessante, se a gente tirar aqui, fazer uma autoanálise dessa matriz, né, a gente vai obter esses autovalores, né? A gente pode ver de cara que esses valores são bastante diferentes desse aqui, né? Então, se a gente somar esses autovalores, a gente vai ter esse valor aqui e esse aqui. Então, a gente vê que a estrutura da matriz de variância e covariância
ela é bastante alterada de acordo com o formato da filogenia, né? Então, é por isso que eu resolvi falar sobre esse assunto, e porque justamente dependendo de como a nossa árvore talvez seja interessante a gente pensar primeiro em eventualmente calcular essas estatísticas, né, que descrevem o formato da árvore, para poder talvez entender o tipo de resultado que a gente vai ter. E aí, claro, a gente pode brincar com isso em outros momentos, né, fazendo simulações, enfim. E aí agora um outro assunto é o PVR. Eu queria, na verdade, voltar a falar um pouquinho sobre o PVR, porque a gente pode fazer, né, ele é um método bastante versátil, e a gente pode, uma outra coisa que a gente pode fazer com o PVR é fazer, né, partição de variância, né? Então, enfim, lá na proposta original do PVR, a gente tinha essa proposta, né, de particionar a variância em relação a um trait, né, em relação a um atributo, que aí seria particionado em uma parcela que é herdada, né, e aqui é dada pela filogenia, e que seria o resíduo, é a parte que não é predita pela filogenia, é a parte individual, né, específica da espécie. Essa proposta aqui do Desdevises, na verdade, é parecida, só que aqui a ideia é de você fazer de fato uma análise de regressão parcial, mas não para analisar necessariamente essa relação do trait com a filogenia, né? Aqui, na verdade, a ideia é você usar como preditor variáveis ecológicas. Então, o que ele quer com isso, né? Aqui você vai fazer uma partição, então, de quanto do trait, de quanto o atributo é dado pela ecologia e o quanto dele é dado pela filogenia, pela herança filogenética, digamos assim. E aí, claro, tem lá a parte do resíduo. Então, com isso, o que vai acontecer? Você vai ter basicamente 4 parcelas, né? Ou 4 componentes, enfim. Partições, eu acho que seria melhor a palavra. Então, esse A, B, C, D. Então, aqui você vai ter a parte ecológica pura, a parte que é compartilhada da ecologia com a filogenia, a parte que é filogenia pura e o resíduo, né? Então, olha só que interessante, né, em termos de interpretação. O que você ganha com isso? Aqui você poderia eventualmente ter, sei lá, variáveis ecológicas. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco, mas você poderia ter clima, relevo, né, enfim, outros tipos de variáveis. E com isso você poderia eventualmente testar, né, o quanto daquele atributo é dado pela ecologia e o quanto é compartilhado com a filogenia. E aí a grande vantagem desse método é que, segundo a proposta desses autores, você poderia interpretar essa partição aqui, né, como conservação de nicho, né? Essa é basicamente a proposta deles, né? E aí, claro, é a filogenia pura, né, digamos assim, é a parte que é herança pura. Então, é um método bastante interessante, simples de ser aplicado, mas que pode fornecer um conjunto de informações bastante interessante. E aí, isso, obviamente, já foi, né, utilizado bastante vezes, mas eu gosto especialmente desse artigo aqui, né, da Vanessa, né, hoje é professora lá foi minha colega durante o doutorado, lá na UFG, mas hoje é professora lá na UFRN. Então, aqui o que ela fez basicamente, ela tinha, né, um trait, que era basicamente o estágio, né, fenológico das espécies lá de Myrtácea, que ela gosta tanto, e aí isso é o trait, né, dela. Então, aqui ela tem as fenofases, né, se é botão floral, flor, fruto imaturo, fruto maduro. E ela tinha variáveis, né, um conjunto de variáveis ecológicas, né. E aí as variáveis da filogenia, o que era? Justamente os PVRs, né, os eixos lá do PVR. E aí o que ela fez foi basicamente usar essa ideia lá do Desdevises para particionar, né, o quanto da variação das fenofases era dada exclusivamente, né, aqui a gente vê as frações individuais, né, exclusivamente da filogenia, o que era compartilhado entre filogenia e ecologia,
e o quanto era estritamente ecologia, né? E aí o que não é explicado. E aqui aqueles outros conjuntos lá de parcelas, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê que para quase todos a gente tem uma contribuição bastante relevante da porção compartilhada, né? Então, como ela interpretou isso? Justamente a questão da conservação de nicho, né? No caso aqui da distribuição das fenofases, né? Então aqui para já finalizando a aula, então a aula, de fato essa aula é bem curta, eu queria só mostrar, na verdade, possibilidades, né? A gente já viu alguns, né? Alguns vão se repetir, mas outros são, digamos, são plots novos de dois pacotes, né? Do PhyTools e do PhyloSignal. E aí depois eu vou mostrar também sobre como gerar esse documento dinâmico, né? Então, na verdade, o que acontece? Aqui eu não tenho slide para mostrar isso, né? Isso na verdade está no script que vocês têm acesso lá no Moodle, tá? Então na verdade isso está separado, eu vou pedir para vocês baixarem isso e aí simplesmente correrem esse script, vai, né, gerar os gráficos respectivos, e aí é basicamente uma demonstração, tá? E não tem muito o que ficar argumentando, elaborando em cima daquilo. É só para vocês verem, né, o tipo de possibilidade de gráfico que a gente tem para mostrar a distribuição de traits em filogenias e, enfim, como plotar isso no mapa. Tem vários tipos de gráfico. E agora sim a parte final, né, que é o documento dinâmico no Markdown. Bom, eu não sei se todo mundo sabe o que é um Markdown, mas basicamente é um tipo de documento, né, que você consegue combinar texto simples, né, com código. Mas não só isso, a gente pode combinar texto, código e o resultado do código, né? Então por isso que ele é dinâmico. Então se você mudar o código e compilar novamente esse documento, ele vai mudar o resultado do código. Então é bem simples de entender, de usar isso. Na verdade o próprio RStudio facilita bastante a nossa vida, não só na plataforma em si, né, no IDE, mas no site do RStudio tem um tutorial que é muito, muito simples de seguir e entender, né? Eu vou pedir que vocês olhem isso lá no próprio Moodle. Tem uma série outra de materiais, né? Então, vídeos inclusive, né? Eu vou pedir que vocês deem uma olhada nisso, né? Na última aula, né? Na parte de dúvidas, eu posso demonstrar isso, mas é uma coisa, como vocês vão ver, bastante simples. Então, o que eu quero de fato como avaliação? O que é a avaliação, né? Vocês vão precisar me entregar o documento dinâmico, mas não o arquivo RMD, não o arquivo Markdown. Eu quero o arquivo compilado em PDF ou HTML a partir do RMD, né? E aí esse documento tem que ter basicamente 4 itens, tá? Eu quero uma pergunta simples, direta, né? Sem muita elaboração. Uma análise, né? A gente viu uma série de análises ao longo dessa semana. Eu quero que vocês escolham uma delas, tá? Pode ser a coisa mais simples possível, um PGLS, uma estimativa de estado ancestral, qualquer coisa, tá? E aí vocês vão dizer, eu vou fazer essa análise aqui e vão me dar um resultado. Esse resultado pode ser uma tabela, pode ser um plot, tá? E eu quero um resultado só, tá? E aí uma brevíssima discussão sobre esse resultado, né? Baseado em teoria, que eu estou chamando assim. Eu quero no máximo 5 linhas. E eu quero que você simplesmente me explique o que está dizendo nessa tabela ou nesse gráfico, ou enfim. Se aquilo foi satisfeito a sua pergunta, se aquilo foi de acordo com a hipótese que você tinha, coisa nesse sentido, tá? Muito, muito simples. Gente, e é isso. Na verdade, não tem muito segredo, tá? A gente pode eventualmente conversar sobre isso, mas vocês vão ter uma semana para me entregar. É tempo mais que suficiente, né? Como a gente já vem conversando sobre isso, né? Eu não tenho dado, eu não coletei meu dado ainda, não fui para campo, não pesquisei na literatura. A gente viu na primeira aula, né, uma série de bancos de dados, né? E, na verdade tem muitos outros, né? Estão surgindo
Essa semana, por exemplo, saiu um artigo com uma base de dados de traits de aranha, né? Então, assim, base de dados é o que não falta na internet. Então, assim, vão atrás disso e procure, né? Peça de um amigo, pegue de uma outra publicação para poder, se você não tem o seu próprio, né, claro, e rode essa análise, tá? E me entregue. Eu posso fazer em outro esquema, eu posso fazer no Windows, no Word, eu não sei mexer no Markdown. A resposta, infelizmente, é não, tá? Eu gostaria que vocês entendessem isso. Eu posso, né, eu vou colocar lá, inclusive, uma aula um vídeo que eu gravei sobre o Markdown, como montar. Vocês vão ver que é absurdamente simples. Então, assim, se esforcem para isso, tá? Mesmo que vocês gastem um pouco de tempo, vale a pena aprender e entender isso, tá? Porque vocês vão com certeza usar daqui para frente. Tá bom, gente? É isso e até a parte de dúvidas. Abraço.